Vamos iniciar a correção das atividades da segunda semana do PET, volume 2. Continuamos aí com o tema geometria e vamos ver um pouquinho sobre como medir ângulos usando o instrumento que eu conheço como transferidor, que é o instrumento que eu uso para medir e construir ângulos. Na atividade 1, uma das unidades usadas para medir ângulos é o grau. Essa é a unidade básica, conhecida. Para se obter o grau, nós temos uma circunferência e nós dividimos essa circunferência em 360 partes. Então, uma circunferência inteira, ela mede 360 graus. Essa circunferência, ela é dividida em 360 partes. Cada uma dessas partes representa um grau. Dessa forma, cada um grau equivale a 360 avos de uma circunferência. Vamos conhecer um pouquinho a história dos ângulos. Segundo alguns historiadores, a divisão da circunferência em 360 partes iguais tem origem na Mesopotâmia. Os astrônomos babilônios subdividiam o tempo da forma como fazemos hoje. 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. E também subdividiram a circunferência em 360 partes. Então, cada uma dessas partes equivale a 1 grau. E assim como na medida de tempo, cada 1 grau ele é dividido em partes menores. Cada 1 grau tem 60 minutos e cada 1 minuto tem 60 segundos. Essas unidades menores que o grau, elas são chamadas de submúltiplos do grau. Para determinar a medida de um ângulo, usamos o instrumento que nós conhecemos como transferidor. Nós temos o transferidor de uma volta inteira, ou seja, que mede 360 graus. E temos também o transferidor de meia volta, aquele que mede exatamente 180 graus, a metade de uma circunferência. Para determinar a medida de um ângulo, usamos então o instrumento de medidas que eu chamo de transferidor. O transferidor ele pode ter a forma de um círculo, como nós vimos anteriormente, que é o transferidor de 360 graus, ou de meio círculo, que é metade de uma circunferência. Esse tem apenas 180 graus e possui uma escala em graus. Vamos medir ângulos. Como que eu faço para medir ângulos? Eu coloco o centro do meu transferidor sobre o vértice do ângulo, de forma que a linha do transferidor, que corresponde ao zero, ela é chamada linha de Fé. Ela fica em cima da linha, ligando o vértice ao zero. Identificamos na escala do grau o número interceptado pelo outro lado do ângulo. Vamos ver se esse ângulo tem mesmo 120 graus? Ah, mas o transferidor que a professora está usando ele é maior. O que você vai fazer para comparar? Não importa o tamanho do instrumento de medida usada, os ângulos terão sempre a mesma medida. Então, nós vamos aumentar um pouquinho os lados do meu ângulo e vamos usar o transferidor. Então, primeiro eu vou pegar o centro, que é o meio, e vou comparar com a minha origem. E aqui eu tenho zero, ó, lembrando que o zero, ele tá um pouquinho acima, ele tá aqui, ó, vai ter que comparar. Centro, o zero em cima da linha. Então, nós podemos perceber, ó, que realmente, independente de ser um transferidor menor ou maior, esse ângulo medido, ele tem uma abertura de 120 graus. Só ampliando para você ver. Então, eu tenho realmente uma abertura de 120 graus. Na atividade 2, vamos praticar. Determine a medida de cada ângulo com o auxílio de um transferidor. Como o meu transferidor ficou um pouquinho maior, eu vou estar aumentando um pouquinho as medidas dos lados desse transferidor que nós temos aí na atividade. Agora, vamos usar o nosso transferidor para
determinar as medidas pedidas. Então, aqui primeiro eu vou centralizar o zero junto com a origem, né? E aqui, ó, eu tenho que ter o cuidado, né, para manter o meu zero em cima da linha. Então, aqui o meu transferidor ele já está posicionado de forma correta. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB. Bom, então ampliei um pouquinho aqui, né, para ficar na mesma direção. Origem com origem, o zero em cima da reta. Então, nós podemos observar que o ângulo AOB, o B está exatamente em cima entre o 20 e o 30. Então, aqui equivale a 25 graus. Do ângulo B até o ângulo C, nós temos aqui, olha, entre o 40 e os 50 graus. Então, aqui nós temos o equivalente a 45 graus. Do ângulo A até o ângulo D, nós temos aqui o equivalente a, lembrando que eu estou começando aqui do zero, então eu vou pegar aqui embaixo, tá? Nós temos o equivalente a 87 graus. Então, a primeira medida pedida de A, o ângulo AOB, que é o primeiro ângulo. Então, voltando aqui à minha posição, o ângulo AOB, ele mede 25 graus. O ângulo BOC, eu vou aqui do 30 até o 49. Então, ele mede 19 graus. O ângulo AOC. Então, observando aqui, né, o ângulo A é o que está aqui na origem, no zero, ele veio até o 49 graus, né? Se o C, nós vimos aqui, ó, que ele veio um grauzinho antes do 50, então do A até o C, eu tenho 49 graus. Do ângulo C até o ângulo D. Então, eu comecei aqui no 49, é só subtrair. E eu fui até onde, ó? 80, 81, 82. Subtraindo, 12 menos 4, 8. 7 menos 4, 3. Então, esse ângulo COD, ele mede 38 graus. O ângulo DOE. O ângulo D, ele partiu de 82 graus. E ele chegou até onde? Lembrando que eu estou na parte baixa. 120, 125, 126, 127, 128. 8 menos 2, 6. 12 menos 8, 4. Então, a medida do ângulo DOE é 46 graus. O ângulo EOF. O ângulo E, ele inicia em 128 graus. Nós já calculamos aqui. O ângulo F, ele vai até 170. 128 menos 170, pegando uma dezena emprestada, 10 menos 8, 6. 6 menos 2, 4. Então, esse ângulo, ele mede 46 graus também. E o ângulo A até o ângulo F, ele mede exatamente 170 graus. Usando o transferidor, construa um ângulo com a medida indicada. Na letra A, nós vamos construir um ângulo de 100 graus. Então, primeiro, vamos colocar aqui a nossa primeira semi-reta, marcar a origem. Próximo passo, com o auxílio do nosso transferidor,
Vamos aumentar um pouquinho aqui. Nós vamos posicionar origem com origem e o 0 em cima da reta. Então, aqui eu vou vir e vou marcar 100 graus. Lembrando que eu vou começar do 0. Olha, o transferidor ele tem 2 posições de números. Partindo do 0, o 100 ele vai ocupar esta posição. Eu vou dar um tracinho e vou fazer o segundo lado do meu ângulo. Lembrando que ele tem uma abertura maior que 90 graus. Na letra B, nós vamos construir um ângulo de 56 graus. Então, nós vamos contar do 0 até o 50 e daqui em diante nós vamos contar milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Marquei, vou traçar o segundo lado do meu ângulo. Então, aqui eu tenho uma abertura de exatamente 56 graus. Na letra C, nós temos um ângulo de 148 graus. Então, já posicionei a origem, já posicionei o 0. Agora, eu vou até o 140 e contar mais 8 milímetros. E traçar a segunda semirreta do meu ângulo. Então, aqui eu tenho exatamente um ângulo de 148 graus. Aí, se eu quiser colocar o meu lado com inclinação, a mesma coisa, é só você inclinar o transferidor também. Origem com origem, linha de fé com 0 e marcar 112 graus. Aqui eu tenho 10, 90, 100, 110 e conto mais 2 milímetros, 112. Posiciono a régua e traço a minha segunda semirreta. Aqui nós temos o ângulo de 112 graus. Aí eu quero usar o outro lado do transferidor. Mesma coisa, né? Olha, posiciono 0 na linha de fé, posiciono a origem e vou contar 25 graus, que está entre o 20 e o 30. Volto e vou traçar o segundo lado do meu ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo de 25 graus. E pediu também um ângulo de 45 graus. Então, origem com origem. Lembrando, ó, não posso perder aqui, né? O 0, ele tem que estar em cima de um dos lados, que eu chamo de linha de fé. Vou vir aqui e vou marcar 45, que está entre o 40 e o 50. Vou retirar a minha régua e vou marcar o segundo lado do meu ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo de 45 graus. Na atividade 4, observe o relógio abaixo e determine a medida do ângulo, que o ponteiro descreve durante 1 hora. Então, durante 1 hora, o ponteiro ele dá uma volta inteira na circunferência. Então, durante 1 hora, o ponteiro ele gira 360 graus, formado pelo ponteiro do relógio que marca as 13 horas. Então, 13 horas equivale a quê? A 1 hora da tarde. Então, qual é o ângulo formado? O ângulo formado às 13 horas equivale a 30 graus. Eu posso observar aqui que às 9 horas eu tenho um ângulo reto. O ângulo reto equivale a 90 graus. Então, aqui eu tenho 3 divisões. Se eu dividir 90 por 3, vai dar 30. Então, cada 5 minutos equivale a 30 graus. Qual é o ângulo formado quando o ponteiro pequeno descreve 3 horas? Ó, quando ele descrever 3 horas, eu vou ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de exatamente 90 graus. E quando o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Uma volta inteira tem 360 graus. O que é 1/3? É uma volta dividida em 3 partes. 360 dividido por 3, 120 graus. E qual é o ângulo formado quando o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia?
Um sexto do dia equivale também a 120 graus. Por que 120 graus? Um dia inteiro tem 24 horas. O que equivale, o que representa um sexto de 24? Um sexto de 24 equivale a 4 horas. Nós não falamos que cada 5 minutos é 30 graus? Então, quando o relógio marcar 4 horas, o ponteiro vai estar aqui direcionado ao 4. Então, até o 3, 90. 90 mais 30, 120. Então, nós encerramos aqui a correção das atividades do PET, volume 2, segunda semana.